Irmãos, é, como disse, um privilégio imenso estar aqui e, ainda mais, nesta série expositiva, neste fantástico livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Eu convido-vos já a abrir em Marcos capítulo 1, versículos 21 a 28, será essa a nossa meditação esta manhã. E centraremos então aqui os nossos olhares, o nosso pensamento. Marcos capítulo 1, versículos 21 a 28, será esta a nossa meditação. O ser humano, possui esta necessidade de se sentir maravilhado, de se sentir pasmado, de sentir que algo está fora dele, não é? Nós gostamos de pensar que somos maravilhosos, mas somos mais maravilháveis. Isto é, nós fazemos muito mais por ser maravilhados do que para ser maravilhosos. Tomemos, por exemplo, um estádio de futebol. Imaginem um estádio de futebol, as pessoas lá a encherem o estádio, a gritarem, porquê? Por algo que as faça maravilhar. O que elas estão à espera é de uma jogada daquelas especiais que arrebatem a claque. O que elas estão à espera é de um golo de antologia. O que elas estão à espera é de uma jogada que nunca viram na vida. No fundo, o que eles querem é ser maravilhados. Pagam por isso, para serem maravilhados. Em essência, o que nós queremos num estádio, o que nós queremos no museu, o que nós queremos quando lemos um livro, o que nós queremos quando ouvimos um concerto ou assistimos a um concerto, o que nós queremos é ser maravilhados. É olharmos para outras pessoas fazerem aquilo que nós, na verdade, não conseguimos fazer. É olharmos para outras pessoas fazerem aquilo que nós, às vezes, só sonhamos em conseguir fazer. Nós queremos ser maravilhados. Nós queremos sentir esta êxtase, este pasmo diante de algo maravilhoso à nossa frente. Deus nos criou desta forma. Deus nos criou para sentirmos esta conexão com o maravilhoso, com o sobrenatural, com algo que não parece natural, com algo que não parece humano, que sobre-humano. E é isso que nós vemos nesta mesma passagem. Esta passagem nos vai mostrar, logo desde o início, que aquele Jesus que é Filho de Deus, aquele Jesus, Cristo, Filho de Deus, que Marcos apresenta logo no início do seu Evangelho, do Evangelho segundo Marcos, este Jesus que chama os discípulos para perto dele, é um Jesus maravilhoso. É um Jesus capaz de nos pasmar. É um Jesus que tem uma autoridade sobrenatural que pasma qualquer um que entre em contacto com ele. Então é isso que nós vemos nestes versículos. E então eu convido-vos a ler. O meu desafio esta manhã é baseado neste texto. E o meu desejo, a minha oração baseado neste texto, é pasmar-te com a autoridade de Jesus. É pasmar-te com a pessoa de Jesus. O meu objetivo e o meu desejo, a minha oração é que ao sair daqui tu digas: quão maravilhoso é Jesus. Quão maravilhoso é Jesus. Então vamos ler Marcos capítulo 1, versículos 21 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Eles entraram em Cafarnaum e, chegando o sábado, Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar. E todos se maravilharam com o seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Havia na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro que gritou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito impuro o agitou, causando-lhe convulsões, e gritando saiu dele. E todos se maravilharam, a ponto de perguntarem entre si: o que é isto? Um novo ensino com autoridade. Ele ordena aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. E logo a sua fama se espalhou por toda a região da Galileia. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças e orar. Senhor Deus, neste momento, nesta manhã, nós rogamos que a Tua palavra fale, que Tu dês ao Teu servo clareza no pensamento e até brevidade na expressão, mas que os nossos corações sejam aquecidos com a Tua palavra,
Este é o nosso desejo, a nossa oração. E o fazemos em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Se eu vos perguntasse porque é que Jesus morreu, qual foi a razão que levou Jesus a morrer? A resposta parece simples, mas não é assim tão simples. Porque a morte de Jesus foi um evento multidimensional. Portanto, nós podemos dizer que existem várias razões que levaram a Jesus a morrer. Diríamos que existe uma resposta mais elevada, uma resposta, digamos, mais teológica. Porque é que Jesus morreu? Porque o Pai orquestrou a morte de Jesus para a nossa salvação, de todo aquele que crê. Portanto, foi da vontade do Pai Jesus ir àquela cruz para morrer e pagar pelos nossos pecados. Em Isaías 53 nós lemos que foi que ao Senhor agradou moê-lo. Não é? Ao Senhor, ao Pai, agradou moê-lo por causa das minhas transgressões, por causa dos meus pecados. Portanto, uma das razões é uma razão elevada, teológica. Digamos, o Pai. Existe uma resposta mais pessoal. O que é que matou Jesus? O que é que levou Jesus a morrer? Uma resposta mais pessoal seria o meu pecado. Foi o meu pecado. O pecado do Jonatas Duarte que levou Jesus àquela cruz. O teu pecado e o meu pecado, o pecado de todo aquele que se arrepende e crê. Então esta seria uma resposta mais pessoal. Ele carregou o meu pecado. Ele morreu como substituto de todo aquele que alguma vez nasceu e alguma vez nascerá, que se arrepende do seu pecado e crê em Jesus Cristo. Então uma resposta teológica, uma resposta, digamos, mais pessoal. Há uma resposta também histórica. Quem matou Jesus? Os romanos. Foram os romanos que levaram Jesus àquela cruz. Era um instrumento de tortura dos romanos para os criminosos. E Jesus foi morto pelos romanos, sob a autoridade dos romanos, influenciado pelos líderes religiosos. Tudo isto é verdade. E Marcos destaca isso ao longo do seu Evangelho. Mas Marcos vai destacar ainda uma outra razão. E essa razão, podemos dizer, uma resposta religiosa. Quem matou Jesus? Foram os escribas, foram os fariseus, foram os mestres da lei, foram os sacerdotes e o sumo sacerdote. Foram este grupo religioso que sentiu ameaça contra a sua própria autoridade e liderança. Foram eles que influenciaram os romanos a levar Jesus até à cruz. E Marcos vai destacar de tal forma que o problema da autoridade, ele começa aqui, mas vai ser desenrolado durante todo o Evangelho. Vocês vão recalcar e recalcar novamente a questão da autoridade. Vejam em Marcos capítulo 11, versículo 27 e 28, quando Marcos já se aproxima do final, do clímax da morte de Jesus. Ele diz assim, ele retrata um episódio entre Jesus em Jerusalém, com os mestres da lei, com os escribas e os sacerdotes e os anciãos, e diz assim, Marcos 11, 27 a 28. Marcos 11, 27 e 28. Então regressaram para Jerusalém e, andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, isto é, este grupo religioso, e lhes perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Ao aproximar-se do final da vida de Jesus, o assunto da autoridade ainda é premente. Existe aqui um problema de quem é que deu autoridade. Porque é que tu estás a usurpar a nossa mesma autoridade? Eles queriam Jesus fora do caminho, eles queriam Jesus morto por causa da sua autoridade. Era uma autoridade diferente, era uma autoridade que ameaçava as suas próprias posições. E esta questão da autoridade começa hoje, aqui. Este problema entre os líderes religiosos e a autoridade, ou o problema do mostrar a autoridade que depois será uma ameaça para os outros, começa hoje, aqui, nesta mesma passagem. E a questão da autoridade de Jesus é a pergunta mais urgente e mais importante para cada um de nós que aqui está esta manhã. Existem implicações importantíssimas para ti e para mim, dependendo da resposta que nós damos a quem é, ou com que autoridade Jesus faz o que faz e diz o que diz. O que crês e como respondes à autoridade de Jesus tem implicações nesta vida e implicações eternas. O que crês e o que pensas acerca da autoridade de Jesus, ela terá
implicações nas tuas próprias decisões cotidianas, mas também naquilo que será a tua eternidade, no teu lar eterno. A tua vida aqui, a tua residência na eternidade está dependente de como tu respondes a esta pergunta. Com que autoridade Jesus faz o que faz e diz o que diz? Este é Jesus que tem toda a autoridade. Este Jesus tem toda a autoridade, ensina com toda a autoridade. Não existe outro que tenha autoridade como Jesus. A pergunta é como tu vais responder à autoridade de Jesus. E aqui nós vamos ver algumas formas dessa resposta. Este conflito acerca da autoridade começa nesta vila piscatória chamada Cafarnaum. Esta Cafarnaum que está a norte do Mar da Galileia. E dentro de Cafarnaum começa num sítio em específico, que é uma sinagoga. Eu gostava de destacar duas formas como Marcos nos mostra que a autoridade de Jesus aqui é revelada. É uma autoridade, em primeiro lugar, no ensino. Não existe ninguém que ensina, que fale como Jesus. É isso que ele diz nos primeiros 2 versículos. Depois, uma autoridade no que faz. Ninguém tem poder como Jesus e autoridade com poder como Jesus. É diferente. O poder e a autoridade não é igual. Deixem-me dar um exemplo. Entrava aqui agora, isto é longe de qualquer zoo, não é? Não existe aqui nenhum zoo. Imaginem que existe aqui um zoo ao lado e foge um rinoceronte. O rinoceronte foge do zoo e entra por aqui, por esta porta. Nós diríamos que este rinoceronte tem todo o poder. Provavelmente nenhum de nós se aventuraria a se opor a esse rinoceronte com as nossas próprias forças. Porquê? Porque ele tem todo o poder. Mas não diríamos que ele tem toda a autoridade aqui. Portanto, a autoridade e poder são coisas diferentes. O que acontece com Jesus é que ele une poder com autoridade. Jesus é este que ensina de uma forma maravilhosa, mas também tem todo o poder e toda a autoridade, e ele vai mostrar nestes versículos. Então, os primeiros 2 versículos nós vemos a autoridade no ensino de Jesus. Jesus mudou-se de Nazaré, que é a sua cidade natal, diríamos, é Belém, mas ele cresceu em Nazaré, mudou de Nazaré para Cafarnaum. Não fica muito longe. Portanto, eles conheceriam pessoas de Nazaré, Cafarnaum, provavelmente pessoas de Nazaré andariam também em Cafarnaum e vice-versa. Então, Jesus muda e vai ficar neste local. Este será um local onde Jesus vai, digamos, expandir o seu ministério, o seu ano da popularidade. Então, Jesus irá expandir o seu ministério a partir desta cidade, Cafarnaum, uma cidade piscatória, uma cidade portuária. Muitos deles eram pescadores, muitos deles faziam comércio disso mesmo. E no versículo 21 nós lemos que ele, nessa cidade, Cafarnaum, chegando o sábado, era um sábado. Lemos que era sábado. Um dia que era para descanso, mas não só. Era um dia para adorar. Era um dia para ser instruído. A sinagoga era o centro de ensino do povo. Era o centro da vida do povo. Na sinagoga eles liam as Escrituras. Eles ouviam as Escrituras explicadas, a Torá. Na sinagoga eles provavelmente oravam as Escrituras. E em algumas sinagogas eles até cantavam as Escrituras. Digamos, não muito diferente do que queremos fazer hoje. Com uma grande diferença. Jesus é o centro do culto aqui. Mas era isso que acontecia. Eles entravam na sinagoga ao sábado para serem instruídos, para adorar. E ele entra e começa a ensinar. Diz-nos o versículo que ele começou a ensinar. O versículo 22 diz que todos se maravilharam. Vejam, não nos é dito aqui. Em outras passagens nós lemos que nós sabemos o que é que Jesus leu, sabemos onde Jesus parou, sabemos todos esses pormenores acerca do que Jesus ensinou e disse. Aqui, Marcos não está interessado em dizer-nos tanto o que Jesus disse, mas está-nos mais interessado em dizer a reação das pessoas ao que Jesus disse. O versículo 22 nos diz que todos se maravilharam com o seu ensino, porque ensinava como quem tem autoridade. Para Marcos, não é tão importante o assunto do ensino, mas mais a pessoa que ensina, que é Jesus. Jesus é este que tem autoridade, que causa nas pessoas, o seu ensino causa nas pessoas algo extraordinário. Ele fala e as pessoas sentem que eles estão a falar com eles. Ele fala e eles
sentem que ele realmente está a dizer aquilo que está escrito. De uma forma magnífica, de uma forma fantástica, de uma forma como eles nunca ouviram falar. Uma forma original. Este é Jesus. Eles dizem que é isto que ensina é este, que doutrina é esta, que autoridade é esta. E o único padrão que eles encontram é um padrão de comparação, diz, e não como os escribas, ou mestres da lei, dependendo da tradução que tem. Nós estamos pleno 2023, 2 milénios de cristianismo, portanto nós estamos habituados, os escribas são quem? São aqueles maus da fita. Os escribas são maus, os fariseus são maus, os mestres da lei são maus, não percebem nada, não perceberam Jesus, Jesus estava à sua frente, mas não era exatamente isso que acontecia com aquelas pessoas daquela altura. Os escribas eram os eruditos, eram os académicos, eram os que percebiam das leis, eram os que tinham autoridade para olhar para a Escritura e dizer, olha, a minha interpretação é esta, que nós devemos andar X passos, ou fazer isto, ou fazer aquilo. Eram aqueles que tinham a autoridade, a suposta autoridade para interpretar as Escrituras. Eram eles que estavam nos primeiros lugares assentados. As pessoas davam-lhe honra. Contudo, quando chega Jesus, a autoridade deles parece diminuir. A autoridade deles parece ser tão baixa perto de Jesus. Jesus é diferente. Não sei se já perceberam isso. Quando nós vamos passear e parece que chegamos a um sítio, uma montanha, uma coisa qualquer, tão alta, até encontrarmos uma outra mais alta. E quando olhamos para essa, percebemos, era tão baixinha. Deixem-me dar um exemplo informático. Não sei se existe aqui algum informático. Quando nós copiamos um fecheiro de um computador ou de uma pena ou de um sítio qualquer para o outro, não é? Estão familiarizados? Estão a ver aquela velocidade que nos deixa orgulhosos? 2 megas de download ou de passagem. 2 megas. E o gráfico aparece assim, 2 megas, lá em cima. Até de repente fazer um pico de 10 ou 20, não é? E este pico aqui desce abruptamente e fica lá um pico em cima. Aquilo agora comparado, aqueles 2 megas comparado com os 10 ou 20 que estão a fazer, é tão pouco. E nós agora já temos uma perspectiva. Afinal não era tanto. Afinal eu quero manter-me nesta velocidade, não quero voltar à velocidade anterior. E de alguma forma é isto que está a acontecer. Eles eram escribas, eles eram a autoridade, eles eram aqueles que tinham verdadeira autoridade sobre as coisas. Mas de repente chega Jesus. Não. Este tem outra autoridade. Este fala com autoridade. Este sim é diferente. Ele ensina com autoridade. É uma autoridade que me faz tremer. É uma autoridade que me faz maravilhar. É uma autoridade que me faz abanar. É uma autoridade que me faz pasmar. Que autoridade é esta? Autoridade, poder. No original é isso. É exúcia, é poder. Esta autoridade com poder. É uma autoridade que fala e nós trememos, abanamos. Se nós olharmos para até a própria origem da nossa palavra, que é traduzida, nós olhamos para autoridade. A palavra em português deriva do latim. E não foge muito ao seu significado original. Deriva do latim e dentro da própria autoridade, da palavra autoridade, conseguimos perceber isso, existe uma pequena palavra, que é o quê? Autor. É a origem. Ele de repente fala e parece que foi ele que escreveu. E foi. Ele de repente fala e parece que é ele quem originou todas as coisas. E foi. É este Jesus. Este é Jesus que de repente fala, abre as Escrituras e parece que está a falar diretamente para mim. Um comentador ele fala sobre esta diferença entre o ensino de Jesus e o ensino dos escribas e dos mestres. Ele dá algum resumo baseado em tudo aquilo que os evangelhos apresentam. Jesus fala com verdade. Não dá argumentos evasivos, não dá argumentos corrompidos, como os escribas e os fariseus. Ele fala a verdade, ele é a verdade. Jesus apresenta os assuntos com grande relevância. Ele fala de vida, ele fala de morte, ele fala de eternidade. Ao passo que os escribas e fariseus perdiam o seu tempo com trivialidades.
Quantos passos posso eu dar no sábado, da minha casa até outra casa? O que é que eu posso fazer? Em terceiro, existe um sistema na pregação. Jesus era bastante estruturado porque procurava chegar ao ouvinte. E o Talmud deles prova que os escribas muitas vezes faziam círculos no seu pensamento. Só para quê? Para mostrar que sabiam. Eles sabiam mais que os outros. Quanto mais incompreensíveis eles fossem, mais autoridade tinham. Quarto, ele despertava a curiosidade. Jesus usava ilustrações do dia-a-dia, pegava em objetos, pegava em pássaros, pegava em flores, pegava em coisas do dia-a-dia para relacionar com os seus ouvintes. Ao passo que os escribas, a pregação deles era seca, como o pó no deserto. Jesus amava as pessoas e falava como amasse mesmo as pessoas. Ele tinha compaixão delas. Os escribas não. Tinha uma falta de amor para com as pessoas com quem falavam. E por fim, e um ponto mais importante, porque é esse que a passagem nos diz, Jesus fala com autoridade. O que acontecia com os escribas muitas vezes quando eles falavam é que eles citavam. Eles citavam outros atrás. Hillel e outros para trás que tinham autoridade, porque eles mesmos não tinham. E sabem, eu percebo isso. No meu trabalho final de curso, eu tinha quase tantas citações em baixo, ou notas de rodapé em baixo, para dizer de onde vinha aquilo que eu estava a dizer, do que texto que eu tinha realmente. Porquê? Porque eu sentia que não tinha autoridade para dizer muitas das coisas que ali estavam. Eu precisava de recorrer a outros que sabem mais que eu, percebem mais que eu, que têm mais experiência do que eu. Jesus nunca usou uma nota de rodapé. Não precisava. Jesus não precisa de notas de rodapé. Porque Ele é a própria autoridade. Ele é a própria autoridade. Ele usava as Escrituras como as Escrituras falassem dele e falavam dele. Jesus é aquele que, lá no Sermão do Monte, ele diz: ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Então Jesus ensina com autoridade. Jesus ensina com autoridade. Ele fala e fala com autoridade. E se nós estivéssemos naquela manhã, sentados naquela sinagoga, nós iríamos provavelmente estar assim: eu nunca ouvi nada desta forma na minha vida. Que revigorante! Que relevante! Deus me falou! Deus está a falar diretamente para mim. Este é o Jesus que fala com autoridade. A minha pergunta é se tu alguma vez sentiste isso. Alguma vez sentiste que Deus te fala diretamente? O pregador nem te conhece. Não conhece os teus problemas, não conhece as tuas lutas, não conhece as tuas dificuldades, não conhece até o teu pecado, não conhece os teus desvios, não conhece nada da tua vida. Ainda assim, quando ele fala, parece que conhece. Parece que a tua vida está a ser exposta. Parece que a tua vida está a ser ali colocada e que está a ser confrontada com aquilo que a palavra está a dizer. Se isso está a acontecer ou quando isso acontece, é Jesus a falar contigo. Não é o pregador X, não é o pregador Y, é Jesus a falar contigo. A confrontar o teu pecado, a chamar-te ao arrependimento, a chamar-te à santificação, a chamar-te à perseverança, a chamar-te ao amor, a chamar-te para mais perto dele. Esse é Jesus. Ele fala com autoridade e fala com autoridade à tua vida. Será que essas palavras penetram a tua mente, o teu coração, as tuas emoções, as tuas afeições e te atraem a Ele? Deixem-me dizer-vos de uma outra forma. Isto que aqui está não é um livro de homens. Isto que aqui está é a palavra de Deus. A santa e inerrante palavra do Senhor. Isto que aqui está são palavras do próprio Deus para a nossa vida. Sim, é verdade, precisamos de cuidado. Não é? 1000 cairão à tua direita, 1000 cairão à tua esquerda. Precisamos de algum cuidado ao olhar para a palavra, ler a palavra com cuidado e com atenção, perceber o que o Senhor está realmente a falar. Mas é a palavra do Senhor. Ele escreveu revelando o seu caráter. Ele escreveu apontando para Jesus, o nosso Salvador. Ele escreveu para nos apontar o nosso pecado, o teu pecado. O que é que tu fazes com isto? Quando de manhã tu abres a palavra do Senhor para ler, tu abres como se realmente fosse palavra com autoridade sobre a tua vida? Quando de manhã tu te sentas e oras, tu lês rápido porque não tens muito tempo e tens a tua cabeça nas tarefas todas que o dia tem pela frente ainda?
Ou tu paras e percebes que isto é realmente palavra do Senhor para a nossa vida e tem autoridade sobre a nossa vida. Jesus é maravilhoso. O seu ensino tem autoridade. As outras coisas nada são comparadas com Jesus. As outras palavras, os outros livros e todas as outras coisas nada são comparadas com as palavras de Jesus. Permite-te maravilhar. Tira tempo para te maravilhar com Ele. Tira tempo para te pasmar com Ele. Ficar boquiaberto. Deleita-te com o ensino, com a relevância da sua palavra, com tempo em comunhão com Deus, porque Ele é a autoridade. Ele tem autoridade. Ele fala como ninguém fala. Ele dirige os teus passos como ninguém dirige. Jesus é este, que tem a autoridade do seu ensino. Mas logo de seguida, dos versículos 23 até ao final, nós vemos um outro episódio. Aliás, um episódio decorrente deste. Nós vemos a autoridade na fala, mas a pergunta é: será que Jesus é como os outros pregadores? Será que Jesus é aquele que fala, como o Sketch dizia, fala, mas depois não diz nada? Será que Jesus é este que fala uma coisa, mas depois age de uma outra forma? Então vem aí um teste, um duro teste, à realidade da autoridade de Jesus. Será que Jesus tem mesmo autoridade? Ou fala tão bem, que nós só o queremos em cima do púlpito. Quando ele desce, já não o queremos tanto. Portanto, permanece aí em cima. Quando tu falas bem, mas depois, na prática, como isso é? Autoridade na prática, é isso que nós vemos. Durante este tempo na sinagoga estava um homem nesta congregação. É interessante pensar nisso, não é? Como é que é possível? Há quanto tempo é que nós podemos conjecturar? Há quanto tempo é o homem estava ali? Há quantos sábados seguidos vinha à sinagoga sem dizer uma palavra? Será que era possível continuar tudo o que a sinagoga faria sem o demónio se manifestar ali? Será que era possível tudo continuar na mesma, sem ele alguma vez ser confrontado? É interessante nós pensarmos nisso. É conjectura, não é aquilo que Marcos quer falar. Mas é interessante pensar, ele estava ali, estava a ouvir Jesus. Mas ao contrário dos outros, se todos se maravilharam, aquele não ficou maravilhado. Este homem, que estava possuído com um demónio, no meio do encontro começa a gritar. Vejam o que ele diz. Começa a gritar: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. O que é que nós fazemos com este episódio em 2023? Não, nós somos sofisticados. Nós não acreditamos nestas coisas. Nós somos pós-iluminismo, até somos filhos da pós-modernidade. Portanto, não acreditamos nestas coisas. É desconfortável estar a ler estas coisas. O que é que nós dizemos acerca disso? Sabem, o Novo Testamento reconhece, e a Bíblia reconhece, um poder, uma força, a realidade que está para além de tudo isto que nós vemos. Existem forças que estão para além daquilo que nós conseguimos ver, daquilo que conseguimos ouvir, daquilo que conseguimos tocar, daquilo que nós conseguimos sentir, dos principados, dos governos e as trevas deste mundo. Sabem, até no mundo secular nós falamos disto. No mundo secular, aquele que não crê em Deus, diz que Deus não existe, fala de outras coisas. Fala de forças económicas, ou forças políticas, ou pressão social, ou pressão dos pares. E todas estas coisas parecem ter uma personalidade própria. Fora do nosso controlo individual e algumas fora do nosso controlo coletivo. As coisas parecem ter uma vontade e uma personalidade própria. Nós dizemos, há alguma coisa de errado neste mundo. Sim, é verdade. Paulo nos diz que a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Existe oposição a Deus. Não é um dualismo, isto é, não são forças iguais. Deixem-me vos dar já como é que se diz? Esqueci-me o nome. Um spoiler. Deixem-me dar-vos um spoiler deste filme todo que é a nossa vida. Jesus vence. Jesus vence. Mas, no entanto, ainda assim, neste mundo, existem forças que se procuram opor a Deus. E é esta oposição que se manifesta aqui. Voltando à narrativa, o demónio usa as próprias cordas vocais deste homem e anuncia a verdadeira identidade de Jesus. Vejam o que ele diz. Ele diz, nós sabemos quem tu és. Tu és o Santo de Deus. O Santo de Deus.
É o demónio quem reconhece o Messias. Se andarmos para o versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de Marcos, o que é que Marcos nos diz? Este é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele vai andar todo o livro a explicar como Jesus é Filho de Deus e vai chegar até ao final, até a meio ainda vai haver alguém assim com um vislumbre mais ou menos de quem é Jesus, mas depois logo cai acerca da missão de quem é Jesus, que foi Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas Altair, que morrer, não. É uma visão deturpada até chegar a um homem lá diante da cruz a dizer este é verdadeiramente o Filho de Deus. Ele desdobra isso tudo. Mas é interessante que logo no capítulo 1 há entidades que revelam quem é Jesus. E é interessante e irónico até que a primeira manifestação e compreensão de quem Jesus é venha de um demónio e não de uma pessoa, ou de um escriba, ou de um fariseu, ou daqueles que estão mais perto da lei. Vem de um demónio, o que nos traz uma lição preciosa. A verdade é que quem se opõe a Jesus não se opõe por desconhecimento. Ele sabia quem era Jesus. Eu sei quem tu és, diz ele. Tu és o Santo de Deus. Mas eu não te quero seguir. Eu não te quero seguir. Eu quero me opor ao teu trabalho. Eu quero me opor à tua obra. Tiago até nos diz, tu crês que Deus é um só? Tu fazes bem. Até os demónios creem e estremecem. Até eles sabem que Deus existe. Creem e estremecem. Eles sabem quem Jesus é, mesmo assim escolhem opor-se a Ele. A minha pergunta para ti é se tu te encaixas neste quadro. Pode estar aqui em ativa oposição a Jesus hoje. Tu podes estar aqui, não, e espero eu que não, a levantar-te no meio da pregação a dizer eu não concordo com isso. Ou Jesus não é nada, ou eu oponho-me diretamente a Jesus, ou esse Jesus que morreu, ele não ressuscitou. Podes não fazer isso audivelmente. Podes não sair daqui e levantar o teu punho diretamente aos céus. Mas no teu próprio coração tu estás a ser exposto à palavra, domingo após domingo. Estás a ouvir orações acerca de Jesus. Até elevas a tua voz para cantar sobre Jesus. Isto é, tu vives como se cresces que Deus existe e Jesus existe, mas ainda assim te opões a Ele no teu coração, te opões a Ele na tua vida, não te arrependes e não crês em Jesus Cristo. Porque aquele que é inimigo não é inimigo por desconhecimento. Muitas vezes sabe exatamente aquilo que se está a opor, mas escolhe não se maravilhar, escolhe não se pasmar com a autoridade de Jesus. Eu quero que tu consideres seriamente o poder e a autoridade de Jesus e te pasmes, te maravilhes com esta autoridade. E espero que este deslumbramento te faça cair de joelhos. Espero que este pasmar, este maravilhar, te faça cair de joelhos em arrependimento e digas, Senhor, eu peço perdão por todo o meu pecado, por toda a minha vida, e te entregues a Ele, confesses a Jesus Cristo como o único Senhor da tua vida. O único que tem autoridade sobre a tua vida. O único que merece o louvor, a honra, a glória. Aquele que para sempre iremos estar a adorar. Aquele que para sempre iremos estar com. Esse é Jesus. Faça esse apelo, é de extrema importância. Extrema importância. Não escolhas a destruição, escolhe a salvação. Vem até Ele hoje, confessa que Jesus Cristo é Senhor. Vem até Ele hoje e derrama-te de joelhos diante dEle. Sabem, se quiserem falar mais disto, tenho todo o gosto em falar convosco sobre isso no final. Mas também qualquer um dos presbíteros desta igreja teria todo o gosto de vos encaminhar até Jesus. Não sejas este que se opõe diretamente a Ele. Voltando à história, o que esperariam que Jesus fizesse depois de ser confrontado? Imagina que estão nesta sinagoga. Levanta-se alguém e diz, eu sei quem tu és. O que é que vieste aqui fazer? Destruir-nos? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Se fossem um cafarnoense, aqui é pardilhoense, é isso? Cafarnoense. Sentados naquela sala.
ouvindo histórias dos vossos pais e dos vossos antepassados, de quererem um Messias, de quererem um libertador, e de repente levanta-se alguém e diz com autoridade e em voz alta: eu sei quem tu és o Santo de Deus. E esta expressão Santo de Deus remeteria o pensamento deles logo para uma personagem específica do Antigo Testamento, que se chama Sansão, que é a única personagem em toda a Bíblia que é chamada Nazireu de Deus, Nazireu separado, Santo de Deus. Vem aí um libertador melhor que Sansão. Finalmente um libertador para nos tirar das garras políticas, das garras da tirania romana que estão sobre nós. É este libertador que nós queremos. E de repente toda a nação, ou toda a sinagoga, aliás, poderia começar a dizer: finalmente. E Jesus poderia ter usado essa oportunidade para dizer: é verdade, descobrido, pronto, sou eu, o Santo de Deus. Mas Jesus não faz isso. Jesus olha para este homem, repreende, Jesus repreende o demónio imundo, o espírito imundo, dizendo: cala-te e sai dele. Jesus repreende e diz: cala-te e sai dele. Porquê que Jesus faz isto? Porque Jesus sabia perfeitamente a sua missão. Jesus não veio para te trazer riqueza. Jesus não veio nem para trazer saúde. Jesus não veio para te trazer todas essas coisas que nós muitas vezes almejamos e tentamos tirar do Senhor. Embora Ele possa dar isso, essa não é a sua principal missão. Jesus veio para te libertar do teu pecado. E para isso Ele precisava de viver uma vida perfeita, ir até àquela cruz, morrer naquela cruz, ser pendurado entre os céus e a terra, ser sepultado e ao terceiro dia ressuscitar. É isso que Jesus diz aos discípulos quando estão a sair do Monte da Transfiguração. Imaginem só. Ele está a descer com os seus discípulos. Eles estão maravilhados. Mais uma vez, estão pasmados. Quem é este Jesus? Vimos Elias. Vimos Moisés. O que é isto? E ele diz: não digam a ninguém. Porque ainda é preciso que o Filho do Homem seja morto, crucificado e ressurja. Ainda é preciso isso. Pedro, em Marcos 8, vai dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Vai dizer quem Jesus é. E Jesus diz o quê? Não digas a ninguém. Porquê? Porque era necessário isto. Era necessário que Ele morresse. Era necessário que Ele ressuscitasse. E Ele morreu e ressuscitou e por isso Ele é o nosso Salvador. Portanto, Jesus dá uma ordem a este demónio e diz-lhe: cala-te e sai dele. Que poder, que maravilha, que autoridade. Jesus não precisa de elementos para fazer essas coisas. Ele usa a sua palavra e diz: cala-te e sai. Ele ainda se trabucha um bocado e faz ali um espetáculo a sair, mas obedece. Jesus tem poder. Jesus tem autoridade. E vejam a reação no versículo 27. E todos se maravilharam, a ponto de perguntarem entre si: o que é isto? Um novo ensino com autoridade? Ele ordena aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. Que vitória fantástica de Jesus! A autoridade de Jesus é fantástica. Todos ficam pasmados, todos ficam maravilhados ao ver presencialmente o poder de Jesus a atuar. Isto porque Jesus é único. Jesus é singular. Não existe como Jesus. Podes correr para onde quiseres. Não existe igual a Jesus no ensino, na palavra, naquilo que Ele diz e na forma como diz. E no seu poder, na sua ação e naquilo que Ele faz e na forma como Ele faz. Não existe igual a Jesus. Não existe. E vejam, não só os espíritos imundos são expulsos, mas também as pessoas que estavam destruídas são restauradas à sua saúde e integridade e com a possibilidade de se arrependerem elas também e crerem, como este homem. O ponto da narrativa é: Jesus é maravilhoso. E todos se maravilharam com Ele. E o desafio da narrativa é: Jesus é maravilhoso. E todos se maravilharam com Ele. E tu? E tu? Maravilhas-te com Jesus? Pasmas-te com Jesus? Ficas extasiado ao olhar para Jesus? Para a beleza de Jesus? Ou estas histórias já passaram a tão normais,
tão frequentes, que já as conhecemos tão bem, que já sabemos o fim, portanto, para quê nós nos maravilharmos com os pormenores? Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. A pergunta para nós esta manhã é se nós estamos maravilhados com Jesus. Se tu estás maravilhado com a autoridade no ensino, a autoridade na prática, a autoridade na tua vida de Jesus. Não deixes que estas histórias familiares deixem de te pasmar. Não deixes que estas histórias tão normais como as que vocês vão ler em Marcos, que já são tão conhecidas, deixem de vos trazer a maravilha que elas são sobre Jesus. Marcos deixou estas histórias aqui para que nós entrássemos nestas situações particulares. Para tu entrares nesta situação particular, para te pasmares e maravilhares com Ele. Jesus é maravilhoso. Estás tu maravilhado. O seu ensino é maravilhoso. A sua obra é maravilhosa. Todo Ele é maravilhoso. A pessoa de Jesus é maravilhosa. Jesus é aquele que chega e tudo o resto parece como terra, como pó. No início desta mensagem eu disse-vos que a questão da autoridade de Jesus é a pergunta mais urgente e importante para cada um que aqui está esta manhã. Esta pergunta sobre a autoridade de Jesus. Existem implicações importantíssimas para ti. Para mim. Ao entendermos esta questão da autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus para nós é maravilhosa. A autoridade de Jesus para nós é fantástica. A autoridade no ensino e a autoridade no poder. O que nós queremos acerca da autoridade é o elemento mais importante. Porque Jesus, não existe essa frase tantas vezes repetida, que Jesus é nosso Salvador, mas Jesus não é o nosso Senhor. Ele ou é Salvador e Senhor, ou Ele não é nada. Ou é condenador até. Porque aquele que não crê já está condenado. Aquele que aceita Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, aceita-o também como Senhor da sua vida. Ele tem autoridade no ensino, ele tem autoridade na prática. Permita-me então fazer algumas perguntas para terminar. Quem é a autoridade máxima na tua vida? Quem é essa autoridade que é a autoridade máxima na vida? Isto é, quem determina o que tu dizes ou o que tu fazes? Quem tem a autoridade para dizer sim, vai, sim, faz, sim, fala, ou não, não vás, não, não faças, não, cala-te? Quem tem autoridade para fazer isso? Quem determina a forma como tu pensas, ages no teu trabalho? Quem determina aquilo que tu pensas, ages, falas, com quem te envolves na tua escola? Quem determina o que é na realidade e o que se faz numa família? Quem determina o que acontece no teu casamento? Quem determina como usas o teu tempo? Como usas os teus recursos? Como tu usas a tua energia? Quem é a autoridade na tua vida? És tu? Ou é Jesus? Será que tu tentas competir com Jesus no governo da tua própria vida? Essas perguntas podem nos deixar com um certo incómodo. Porque, talvez diria, o maior valor da sociedade hoje é liberdade. Todos nós queremos ser livres. Todos nós lutamos por ser livres. Vivemos neste mundo cujo valor supremo é a liberdade. No entanto, falhamos em compreender que, na verdade, somos todos escravos. Escravos dos nossos desejos. Escravos das nossas paixões. Escravos, muitas vezes, das nossas escolhas. Eu lembro-me um pregador famoso chamado John Piper. Eu acho que já dei este exemplo, nem sei se foi aqui. Mas lembro-me de ler num livro dele, ele dizia: quem é mais livre? Aquele que salta de um avião com paraquedas? Ou aquele que, por causa da resistência do ar, quer ser mais livre no seu salto, escolhe saltar sem paraquedas? Quem é mais livre, afinal? Quem é que tem a liberdade de chegar ao chão a salvo? É aquele que se entrega ao uso do paraquedas. Confia nele. Numa dimensão cósmica, Jesus é o nosso paraquedas. Não só, mas também. Jesus é aquele que nos abraça. Jesus é aquele que nos leva até bom porto. Jesus é aquele que nos leva sãos e seguros ao lar eterno.
para estarmos para sempre com Ele. Ele fala como nenhum outro, ensina como nenhum outro, conhece como nenhum outro, Ele é relevante como nenhum outro, Ele tem poder como nenhum outro, domina sobre o inimigo como nenhum outro. A sua autoridade irá ameaçar a autoridade religiosa até ao ponto de ser entregue e ser morto. Sim, Ele morreu. Jesus morreu. Mas Jesus ressuscitou, vencendo definitivamente estes poderes e estas trevas que aqui vemos. Definitivamente, Satanás e todas as suas hostes foram vencidas naquela cruz e naquele túmulo vazio. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus venceu. E, portanto, quando nós damos a autoridade a Jesus sobre a nossa própria vida, quando tu, como não crente, hoje escolhes dizer: Jesus é meu Salvador e Senhor. Eu sou pecador e a Ele entrego toda a minha vida. Tu estás a entregar a tua vida a alguém que não é só poderoso e tem toda a autoridade, mas Ele é sábio, Ele é compassivo, Ele é amoroso. Ele é aquele que, num episódio daqui a algum tempo que os irmãos irão ver, é aquele, logo no capítulo 2, é aquele que os outros perguntam: que blasfémia que Ele fez? Tem autoridade para perdoar pecados? Quem tem autoridade para perdoar pecados senão Deus? Sim, Jesus tem essa autoridade, porque Jesus é Deus. Ele é maravilhoso e todos se maravilharam. Minha pergunta é: estás tu pasmado e maravilhado com Jesus? Consegues dizer: uau, eu quero este Jesus para a minha vida. E não quero só ao domingo, não quero só à sexta-feira, eu quero todos os dias da minha vida este Jesus que tem autoridade maravilhosa sobre tudo e sobre todos.